Axé para você que está me assistindo. Eu vou falar um pouquinho da nossa gíria de esquerda. Me perguntaram hoje, mas lá no passado fazia de gíria de esquerda? Não, que eu saiba não. A gíria de esquerda ela demorou muito tempo para chegar dentro dos seus terreiros, dentro dos seus barracões. Ela começou, onde é que começou a gíria de esquerda? Eu não encontrei nenhum manuscrito verdadeiro que falasse aonde começou a gíria de esquerda na Umbanda. Ela foi começando aos poucos, em diversos locais diferentes, e hoje ela está concentrada em quase todo o terreiro, faz a gíria de esquerda. Aí digamos assim, nós temos a linha de direita e linha de esquerda. Hoje quase todo terreiro faz a linha de esquerda, mas no passado não existia não. As entidades foram descendo nos seus terreiros aos poucos, por necessidade de seus médios. Digamos que lá um pai de santo tocava a linha de Umbanda, lá de repente incorporou o seu Exu e foi formalizando uma gíria de esquerda, e assim ela foi se propagando aos poucos pelo Brasil afora e até pelo mundo. Ela é bem concentrada dentro dos terreiros de Umbanda por aqui afora, onde que eu conheço. Quase que todo terreiro faz a sua gíria de esquerda, trabalha com o seu povo de rua, seu Exu e sua pombagira. Isso não é porque eram espíritos negativos ou é espírito negativo. Não, é porque lá no passado, muitos desses que começaram a Umbanda e que começaram dentro da espiritualidade, não tinham muito entendimento para trabalhar com o povo de rua, para trabalhar com Exu, com pombagira. Alguns até tinham medo por achar que eram espíritos negativos do umbral. Isso, com o passar do tempo, com muito estudo, com muito entendimento, com muita experiência feita por diversas pessoas, foi se entendendo a forma correta de trabalhar com o Exu e Pombagira, qual era a necessidade do Exu e a Pombagira, o que realmente de benefício trazia o Exu e a Pombagira para dentro da casa, para dentro da vida das pessoas e até para os seus médios. As pessoas às vezes têm um conceito um pouco negativo em referência a Exu. Exu geralmente são espíritos bem evoluídos. Quando eu falo de Exu de lei, Exu que trabalha dentro da gíria de Umbanda, Exu que já vem dentro da sua grande evolução. Tem diversas falanges de Exu que trabalha dentro da Umbanda. Nós temos Exu que guarda o portão, Exu que guarda os caminhos, Exu que abre os caminhos, Exu que guarda os terreiros, Exu que trabalha no terreiro, Exu que faz cura, Exu que faz limpeza. Nós temos diversas linhas e falanges de Exu de lei que trabalha dentro da Umbanda. Não dá nem para denominar tantas falanges e nomes que tem, né? Cada terreiro que você vai encontrar um nome diferente do Exu. Até porque se você for em 10 terreiros, você vai encontrar 10 tranca-rua das almas. Isso não quer dizer que é o mesmo espírito. Ali, cada tranca-rua daquele é um espírito individual. Ele apenas está usando o nome da falange a qual ele vem trabalhando. Qual é a necessidade dele usar aquela falange? É o campo de vibração que ele usa, é a vibração que ele traz daquela falange. Então, ele se identifica por aquele nome. Isso não quer dizer que é o mesmo espírito. Cada terreiro aí que você for, você vai encontrar um tiriri, Exu Tiriri. Isso não quer dizer que é o mesmo Exu que esteja na casa. Eu já vi dizer, eu fui lá no terreiro, o Exu Tiriri estava lá, agora ele já está aqui. Não, não é bem assim. Cada Exu Tiriri que se encontra incorporado é um espírito individual. Ele apenas está usando aquele nome da falange para apresentar a sua vibração, o seu campo de trabalho. Por que o Exu bebe? A forma do Exu beber não é porque o Exu é viciado. Ou porque o Exu fuma um charuto ou fuma um cigarro. Não é porque ele é viciado. É uma necessidade que ele tem para usar aquilo para o seu trabalho. Muitas vezes aquela bebida que ele bebe é usada como um éter para evaporar uma energia necessária de um trabalho, dentro de um campo de trabalho que ele vem executar, seja aqui ou seja no astral. Da mesma forma o seu charuto, o seu cigarro. A fumaça serve para eliminar algumas energias, algumas coisas que ele vem fazer dentro do campo do seu trabalho. Você encontra um Exu dando uma gargalhada. Isso não quer dizer que ele é um espírito vulgar, não, é uma forma dele se apresentar. Aquela gargalhada muitas vezes é para ele identificar no campo astral para outras entidades que com ele estão chegando, para ele poder se identificar onde ele se encontra no momento. É a sua gargalhada no plano astral, porque você talvez escute a gargalhada, mas a gargalhada dele vai muito além da que nós escutamos, do que o ser humano escuta. Da mesma forma, o Exu usa capa. Sim, o Exu usa capa, usa cartola, usa chapéu. Aquela capa é uma ferramenta de trabalho dele, aquele chapéu é uma ferramenta de trabalho, não é uma necessidade do Exu. Até porque antigamente, quando começou, a maioria de Exu incorporava-se em terreiro apenas de calça, sem camisa, sem chapéu, sem nada. Por as pessoas acharem necessário a educação do Exu perante a assistência, porque geralmente na assistência tinha mulher, tinha criança, então achava-se muito feio um Exu sem camisa dentro de um terreiro. Então foi se reeducando o médio para que mudasse o conceito da sua entidade para usar camisa,
para usar uma capa. E muitos Exu trazem um pouco assim da sua ancestralidade. Lá se você olhar os povos antigos, povos açorianos, a maioria dos homens usavam capa e chapéu, cartola e bengala. Então alguns Exu ainda trazem um pouco desse conceito, que era uma forma dele se apresentar como um bom cidadão, bem vestido, bem trajado, de capa e cartola. Alguns Exu usam essa forma para se apresentar, diferentemente do que as pessoas pensam. Exu não é vulgar, ele vem com seriedade, é um espírito em evolução, ele vem para auxiliar o médio e para o médio o auxiliar. Ambos estão em crescimento. O Exu tem diversas formas de trabalho dentro de um terreiro, dentro de uma casa, que não dá aqui para renomear. Cada falange de Exu tem o seu trabalho, tem a sua execução. Eu quero que você entenda que o Exu é um espírito do bem, um espírito de luz, um espírito evoluído, muito diferente que era pregado lá no povo antigo, principalmente na Igreja Católica, que o Exu era o diabo. Quem falava que o Exu era o diabo é porque tem um conceito errado daquilo que ele não entende, daquilo que ele não sabe, que ele não tem conhecimento. Essa é uma figura criada pela Igreja Católica que não merece nem o meu respeito, nem o respeito de quem entende o que é um Exu de lei. A gente tem a necessidade de fazer os trabalhos com eles porque ele é o executor das energias, do movimento de tudo. O Exu é quem executa todo o movimento, toda a energia. Você precisa ter necessidade de fazer um trabalho dentro das trevas, dentro do umbral. É o Exu que vai executar a luz dentro das trevas. É ele que tem acesso nas trevas para propagar a luz. Então, essa é uma das necessidades da linha de esquerda dentro da nossa Umbanda. Eu considero ainda ela em evolução dentro dos seus terreiros. Eu vejo que muita gente não tem um conceito correto e certo de Exu e Pombagira dentro das casas. Eu vejo que muita gente não sabe usar a energia necessária do Exu e Pombagira, usar toda a força que ele tem para fazer os seus trabalhos. Eu vejo assim muito conceito errado nesse sentido ainda. Muita gente acha que Exu e Pombagira está aqui só para fazer feitiço, fazer macumba, acham que é só essa uma das necessidades. E não, o Exu é o nosso executor da luz nas trevas. É ele que movimenta toda a energia necessária para os trabalhos de Umbanda. Ele não está aqui apenas para receber oferenda e fazer feitiço. Isso não existe. Isso não é uma prática umbandista, não é uma prática espiritual. Eu estou falando de Exu de lei, Pombagira de lei, Exu Mirim de lei. Não estou falando de espíritos quiumba, rabo de encruza, espírito das trevas, espírito negativo. Eu estou falando de espíritos já em evolução. Nossos espíritos que trabalham na esquerda da linha de Exu e Pombagira são espíritos que estão em evolução, que sabem definir o que é o bem e o que é o mal. Eles sabem que estão aqui para propagar o bem, para propagar a luz. Dentro da linha da esquerda, na linha de Exu, então temos as nossas lindas Pombagira, né? As Pombagiras são espíritos femininos que ela vem executar seus trabalhos também dentro dos terreiros. Geralmente ela vem para fazer um consenso. As pessoas têm muita ficção errada da Pombagira. Elas vêm muitas vezes para corrigir uma energia negativa dentro do terreiro, de um filho, de um médium, de um casal, de uma família. Elas vêm executar um trabalho de correção de energia, seja por bem, seja por mal. Elas são uma figura muito importante dentro da nossa Umbanda. Elas executam grandes trabalhos. Eu conheço Pombagira, chefe de casa de terreiro, com grandes trabalho evolutivo, com grandes execuções, e ainda assim eu encontro pessoas achando que Pombagira é uma figura, uma prostituta do passado. No passado tinha um conceito que toda Pombagira era prostituta, trazia uma imagem negativa da Pombagira. A Pombagira só vinha para arrumar marido, para arrumar macho, que eram mulheres vulgares. Não, isso não tem nada a ver com essa figura. Pombagira já foram grandes damas da sociedade, tiveram grandes trabalhos na sociedade, foram grandes figuras na sociedade na sua última encarnação. Elas poderiam ter sido prostitutas, mas pode ter sido uma dona de casa, pode ter sido uma médica, pode ter sido uma professora, pode ter sido uma advogada, poderia ter grandes profissões na sociedade, ter desencarnado, evoluído ao ponto de hoje ela vir dentro da Umbanda em resgate de seus médios, em auxílio aos seus médios, e está aí executando grandes trabalhos. Pombagira hoje na Umbanda, ela tem um conceito de um espírito iluminado que está aqui para auxiliar as pessoas dentro da energia feminina. Eu vejo grandes Pombagira fazendo grandes trabalhos em grandes terreiros aí, que merece todo o respeito. Vou aqui desmistificar um conceito que as pessoas têm referente à entidade Pombagira. É um espírito feminino, com a vibração feminina. Então as pessoas têm um conceito, por ser homem, ser médio homem, se eu incorporar uma Pombagira, eu vou ficar afeminado? Eu vou mudar o meu comportamento, vou virar gay? Não, tem nada a ver. A entidade não interfere no comportamento do médium. Nenhuma entidade interfere na vivência do médium. Se acontecer isso de fato, se aconteceu com alguém que eu desconheça, não tem nada a ver com seu guia. Isso já estava na sua alma.
Os seus méritos são seus. A entidade não interfere naquilo que é seu. Você não precisa se preocupar com esse conceito errado que as pessoas têm de pombagira. Eu tenho um consentimento que pombagira é um espírito evoluído, um espírito feminino que vem para auxiliar em diversos trabalhos, nunca para interferir na personalidade humana. Se fosse dessa forma assim, então uma mulher que incorpora o Exu ia também mudar seu comportamento, e eu nunca vi isso acontecer. Então gostaria que desvinculasse esse pensamento negativo em referência aos espíritos femininos das pombagira. Eu quero que você saiba que nenhum espírito, seja pombagira, seja Exu, está ali para mudar a sua energia, para fazer algo de errado com você. Vou falar um pouquinho das imagens que traz um conceito muito negativo para as pessoas que vejam, entendem? Até se você entrar numa loja de Umbanda aí que vende imagem de Exu, você vai ficar estarrecida, apavorada, porque vai encontrar imagem com galinho, com cola, como animal. Isso não é a veracidade, isso é uma criação humana para amedrontar os povos. Isso lá no passado as pessoas faziam isso para meter medo nos médios, para segurar médio nas suas casas. Os seus bruxos que queriam fazer o médio ficar a seu devoto, então usavam essas imagens para meter medo, amedrontar a pessoa. Gente, isso não existe. Exu não tem galho, Exu não tem cola, Exu não vem em forma de animal. Exu é um espírito que nem forma ele se apresenta para nós. Ele vem em forma de energia, ele se apresenta ao médium como uma energia. Já teve médios videntes que viram o Exu dentro da casa. Vai encontrar ali um italiano aristocrata bem vestido, vai encontrar um alemão bem vestido, vai encontrar um soldado bem vestido, vai encontrar um trabalhador bem vestido, vai encontrar um senhor de terno que foi um juiz, que foi um advogado, vai encontrar um senhor de capa branca sendo médico. Não vai encontrar a figura que vocês vejam em loja ou em alguns terreiros amedrontando, com uma figura ridiculamente esquisita, transformada e feita pela mente medíocre do ser humano. Da mesma forma você vai encontrar em cima do congá muitas imagens de gesso, aqui no meu terreiro tem, outros também tem, de São Jorge, que algumas, ali nós temos uma imagem de São Jorge. Como eu trabalho e tenho no meu congá o caboclo pena branca, a imagem de um índio ali com uma coroa branca na cabeça, né? Tenho também ali a nossa imagem de Oxóssi. Da mesma forma eu tenho a imagem de São Sebastião, que é católico, né? Mas eu tenho ela por sincretismo. Tem a imagem de Oxalá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nós na Umbanda para nós é uma referência a Oxalá. Então assim, tem as imagens de gesso em referência aos santos católicos em geral, justamente para não denegrir a imagem das pessoas nos seus pensamentos, porque se você botar ali a imagem de Ogum, do orixá Ogum, ele tem uma forma bem diferente, bem nebulosa para as pessoas entenderem que ali encontra-se um espírito de luz para lhe auxiliar. Então, desta forma, nós temos a imagem de São Jorge, mesmo que seja pelo antigo sincretismo, mas é o que nos propaga melhor a fé das pessoas. Não procurem ajuda em bruxo, feiticeiro, cartomante, macumbeiro, que você não conheça, que não tem crédito, que não tem personalidade. Procure ajuda em pessoas que tenham sinceridade, que tenham honestidade para te ajudar. É muitas coisas na sua vida, você nem precisa procurar ninguém, você mesmo pode se autoajudar. Procure um terreiro, vá desenvolver, vai conhecer a doutrina, busque ajuda, não seja enganado. Ah, eu preciso fazer uma limpeza na minha casa. Vai ali e estude plantas lunares, plantas solares. Tem muita planta que você faz uma limpeza da sua casa, do seu lar e assim por diante. A Umbanda, hoje ela não funciona da mesma forma que já funcionou lá no passado, né? A Umbanda hoje ela trabalha com rituais diferentes da época. Ela já passou por muitas mudanças desde o seu início até os dias de hoje. Teve muitos pais de santos famosos em grandes cidades, com grandes tendas, com grandes terreiros, com bastante médico, que conseguiram fazer muitas mudanças dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade. Então nós estamos trabalhando aí ainda hoje, falando um pouquinho de sincretismo, de algumas mudanças para as pessoas entenderem por que ela funciona hoje dessa forma e porque ela pode até um dia mudar, porque a Umbanda ela não tem uma cartilha que determina tal jeito de trabalho. Cada pai de santo executa dentro do seu terreiro a melhor forma de trabalhar, de poder ajudar as pessoas. A Umbanda, hoje eu entendo que é uma filosofia cristã e espírita religiosa, com o intuito de ajudar as pessoas,
de auxiliar as pessoas através das nossas entidades, através dos nossos médios. Então essa é uma das funções da nossa Umbanda hoje, trazer o médium para dentro do terreiro, desenvolver ele, fazer ele entender o que é espiritismo, o que é Umbanda, o que é entidade, para que ele possa despertar dentro dele a vontade de auxiliar as pessoas, auxiliar o próximo, trazer a bondade para dentro das pessoas em princípio, né? Nós trabalhamos com 7 linhas de Umbanda dentro dos nossos terreiros, pelo menos no meu. Essa é a forma que eu entendo melhor que eu tenho para auxiliar as pessoas e desenvolver meus médios. Tem outros terreiros que tem outras formas diferentes, com outras nomenclaturas de Umbanda diferente. Vejo aí diversas nomenclaturas. Não vou me aprofundar em nomes, porque nome não leva a evolução para ninguém. Então assim nós temos as nossas 7 linhas de Umbanda que trabalham dentro do terreiro. Eu não vou especificar hoje porque eu já falei sobre esse assunto em um outro vídeo. Então eu quero que as pessoas entendam que uma das funções da nossa Umbanda, do nosso terreiro, é auxiliar as pessoas através de nossas entidades. Muitos não conseguem entender qual é a divindade da entidade, só quero explicar que a entidade que eu chamo de entidade é um espírito evoluído que já viveu na Terra como um ser humano, conseguiu se elevar no plano espiritual dentro da sua doutrina, conseguiu tal êxito de poder vir dentro da Umbanda, cumprir a sua missão, auxiliando nos trabalhos através do seu médium em geral, né? Então as pessoas entendam, aqui é o local de vir buscar ensinamento, buscar crescimento espiritual. Você deve entender que a Umbanda não é um balcão de negócio como muitas pessoas pensam, que é só chegar aqui e resolver tudo. Que eu nunca vi nem vejo pessoa dizer, eu vou lá na igreja pedir para o padre amarrar meu namorado, amarrar meu marido ou arrumar um emprego para mim. Eles só vêm na porta de um terreiro, achando que por a Umbanda ser formada por espíritos, tem essa obrigação de resolver tudo de imediato. E não é. Cada um recebe aquilo que tem dentro do seu merecimento. Assim como você não vai na igreja católica pedir tal amarração, você não vai na igreja evangélica, aqui também não é o lugar. A Umbanda, ela não faz amarração, a Umbanda não pratica amarração, a Umbanda não faz feitiçaria. Esse não é o objetivo nosso umbandista. A Umbanda, ela pratica a caridade, ela auxilia as pessoas dentro do seu mundo espiritual, dentro da sua espiritualidade, ajuda as pessoas a se entenderem, crescerem dentro da sua espiritualidade, para que elas se achem, se encontrem e ela resolva os seus problemas individuais. A Umbanda não é a prática de feitiçaria. Quem pensa dessa forma está pensando exclusivamente errado. Nós muitas vezes somos criticados pelo pessoal do Candomblé, porque o Candomblé ele trabalha com orixá. Eu dou meus parabéns e elogio, gosto muito da seita do Candomblé, do pessoal do Candomblé, desde que quando seja um babalorixá sério nos seus trabalhos, tenho meus parabéns. Algumas pessoas me perguntam o que a Umbanda tem a ver com o Candomblé. O pessoal acaba misturando um pouco do conceito, mas a Umbanda é um ritual brasileiro, é uma crença brasileira, uma religião genuinamente brasileira. E o Candomblé trabalha com seus orixás, no mito dos orixás, uma religião africana, né? Africanista, tal. Traz lá o conceito dos africanos, traz uma mitologia dos orixás, trabalha com os orixás, tem lá os seus cultos diferenciados da Umbanda. A Umbanda trabalha com guia, com espíritos de incorporação, ou seja, com espíritos de luz que porventura um dia já foram humanos e se elevaram no campo espiritual, hoje estão aí nos auxiliando. Muitas vezes eles vêm com a missão de auxiliar o seu médium por necessidade ou por karma ou por resgate. Muitas vezes o médium tem karma, resgate com essa entidade e vice-versa. As pessoas, mas o meu guia pode ser o meu pai no passado, meu avô? Até poderia ser um ente querido seu, pode sim. Mas ele jamais vai se identificar, ele não tem essa permissão astral para se identificar. Por quê? Como você se sentiria se chegasse aqui e o teu guia se identificasse como seu avô, como sua avó? Que forma você ia encarar isso? Com o seu orgulho, com a sua vaidade, com os seus feitos. Então pode até ser que isso possa acontecer sim. É uma fonte, mas jamais você vai saber se esse seu guia foi um parente seu em alguma encarnação. Ele vai estar aqui te auxiliando sempre que você precisar, mas jamais vai se identificar quem ele foi na última encarnação dele. Isso é um mérito que o guia tem para não poder estragar todo o seu trabalho que ele tem no desenvolvimento no plano Terra. Então essa é a Umbanda. O Candomblé não. O Candomblé trabalha com orixá. Orixás são divindades, né? São espíritos de divindades evoluídas que eu não vou nem explanar aqui, só quero fazer um conceito. A Umbanda tem o seu ritual exclusivamente dentro da espiritualidade. É um ritual brasileiro. O Candomblé é um ritual africano. No Candomblé,
Tem as suas categorias e definições diferentes nas suas formaturas. Quando o médio lá é iniciado, ele faz uma corrente de trabalho até chegar a ser o babalorixá, ele tem uma grande configurações de trabalho. Na Umbanda, ele entra na Umbanda, bota uma roupa branca, ele já é médio de Umbanda. Ele, quando faz o seu desenvolvimento, quando ele aprende a desenvolver a incorporação dos seus guias, ele passa a fazer a sua obrigação de 7 linhas e assim sucessivamente, e até o 7º ano ele passa a ser pai de santo, quando ele está evoluído em condições, pronto para executar os trabalhos. Então tem uma grande diferença entre Umbanda e Candomblé. Não vamos aqui achar que uma coisa é continuidade da outra, porque nada disso é. Hoje eu vou ensinar aqui um banho assim, até para auxiliar as pessoas que estão aí com um pouco de referência negativa, conjugais, casais que estão um pouco meio restritos, meio brigando, meio desavençados por causa dessa pandemia, alguns namorados, alguns noivos, quem quer que seja. Vai lá, pegue 21 cravos da Índia, cozinha numa panela. Quando a água estiver fervendo, cozinhada, joga lá um punhado de pétalas de rosa dentro, seja ela qual cor, não interfere a cor da rosa nem o tipo de rosa, o que interfere é a energia da rosa. Bota lá dentro, desliga o fogo, deixa esfriar, faça um bom banho e você vai se sentir bem, vai atrair o seu marido, o seu amor, vai expandir as suas energias negativas, seu mal-estar, e vai atrair o amor, vai atrair a prosperidade do casal. Sempre que eu ensinar um banho aqui, fique bem atento, assim, toda semana eu vou ensinar alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para cobrar nada de ninguém. Então, assim, sempre que você fizer um banho que eu ensinei, depois de você usar a água para o seu banho, você faz o seu banho higiênico, usa a água, faz esse banho de descarrego, depois você despacha sempre na terra, no jardim. Se você, a sua casa tiver um jardim, a melhor coisa, despache no jardim, na beira da estrada, nunca em cima da pedra, na terra, para que isso seja absorvido as energias na terra, porque ali você botou uma concentração naquilo ali, então tem que ser despachada a energia negativa na terra. Você depois até pode juntar, para que não fique lixo por ali, junte e coloque no lixo e despacha, sem nenhum problema. Você que está me acompanhando aí, se gostou do nosso vídeo, da nossa apresentação, dá aquele joinha, ative o sininho, se inscreva no canal, nos ajude a levar para frente um pouco de conhecimento, de doutrina. As nossas redes sociais estão em toda a descrição de todos os nossos vídeos. Nos acompanhe aí nas redes sociais.